Jogos impossíveis de zerar por motivos ridículos. Todo mundo aí preparado pra passar raiva? Eu pergunto porque as histórias do vídeo de hoje, meu amigo, são de doer, ainda mais quando você para pra analisar os motivos que levaram esses games a se tornarem impossíveis de zerar. Sério, dá uma raivinha no coração, porque você não consegue saber se foi mau caratismo ou só burrice mesmo, tá ligado? Então, se quiser, Tá por favor, ligado? deixe sua opinião nos comentários aí embaixo. Mas antes, eu vou apresentar um dos editores de vídeo que mais me surpreendeu positivamente. Wondershare Filmora e exibe para cortar sua vazio. Gostei. Não conheci esse canal aí, não. Se os deixar começar a sua chega impressionante. A história de Great Gurianos é de um mau caratismo que, mano, chega a impressionar até. Pra quem não conhece, o game foi lançado em 86 para os arcades e se trata de um beat'em up bastante revolucionário pra época. Tipo, ele utilizou a mecânica da quebra de armadura de uma forma muito interessante, já que era possível atingir e ser atingido também em partes específicas, e só naquele lugar você perdia a proteção. Aí se tomasse outro golpe no local, já era, né, velho? O jogo não faz milagre também. Apesar de parecer só mais um beat'em up padrão, esse aqui você tinha que recuar, saber onde e quando bater. Era um treco muito mais estratégico mesmo, e talvez por isso, o game acabou sendo portado para alguns microcomputadores, como o Amstrad CPC, o Commodore 64 e, claro, o nosso querido ZX Spectrum. E sem surpreender absolutamente ninguém, todos os ports foram uma merda, não tem como defender. Só que é aquilo, né? Sempre tem um que consegue se superar, ser o mestre da porquice. E nesse caso eu falo da versão do ZX Spectrum mesmo, que além de ruim, ele foi desenvolvido especificamente para que ninguém pudesse zerar. Como assim, Giranha? É o que eu disse, Great Gurianos é um game bastante à frente do seu tempo. Armaduras que se quebram, espadas, escudos, possibilidade de bater em 3 alturas diferentes. Tudo isso era muito para memória limitada do cartucho do ZX. Então na hora de incluir tudo isso na fita, o bagulho não coube. Só que aí eu te pergunto, o que uma empresa decente faria? Eu acho que acabaria com o projeto ou pelo menos nerfaria ainda mais o game para entregar uma experiência completa, certo? Pode até ser, mas não pro David Perry. Ele decidiu excluir, deletar, sumir com o final do game para poder caber tudo no cartucho. Só que assim, ainda havia um problema. O que aconteceria se o jogador derrotasse o boss final? Nada, voltaria para a tela inicial ou travaria o jogo? Bom, David Perry achou que isso era troll demais com o consumidor que pagou pelo jogo, então ele achou uma solução fantástica na cabecinha dele, né? E tornou o chefe final invencível, ou seja, você pode ficar batendo nele 5 dias direto sem dormir. O chefe nunca pode ser derrotado. Que filha da puta! Caralho! Sério, não me leve a mal, até porque durante os anos 90 a Capcom foi minha empresa de games favorita, só que quando você começa a ter uma visão mais crítica do negócio, entende que nem tudo é tão perfeito quanto parece. Tipo, é só você olhar para a quantidade de erros que a empresa vem cometendo desde, sei lá, sempre. Porém, um dos grandes acertos da Capcom Valeu, foi o Gadgets! lançamento do espetacular Super Street Fighter 2 Turbo Revival. Cara, deu vontade esses dias loucamente de jogar Super Street Fighter 3. Super Street Fighter 3 é bom, não é ruim. Eu sei que o 2 é maneiro, o 4 é legal, mas o 3 é bom pra caralho. Pro Game Boy Advance, sério, o trabalho que os caras fizeram na jogabilidade, sem abrir mão dos gráficos lindos, foi realmente um belo feito, mas é aquilo, né? Até quando a Capcom acerta, ela erra junto, erra feio, erra rude, porque sabe-se lá por qual motivo existe um glitch muito bizonho que torna a versão americana e europeia do jogo impossíveis de terminar. Como assim, Giranha? Eu joguei e zerei, não entendi essa. Calma, deixa eu explicar primeiro. A versão do Game Boy Advance foi desenvolvido tendo como base o Street 2 Turbo, jogo que foi responsável por parir o Akuma. E como todo mundo deve saber aí, ele era um personagem secreto, então pra você conseguir enfrentar o cara no modo arcade, precisava chegar até o Bison sem ter perdido nenhuma luta. Aí o Akuma invadia a fight final, botava o Bison pra mamar e te enfrentava no X1.
A versão de GBA incluiu o mesmo esquema. Se você não perdesse nenhuma luta, enfrentaria o Akuma no lugar do Bison, todo mundo ficava feliz e fim de papo. Só que Manda o isso cabeça só de nós todos parar de mimimi e vir pra live, nós amamos ele. Ô chat, eu não vou falar nada, eu não vou. Quem tem que se virar pra falar alguma coisa é você. Não adianta comprar a mensagem. Você pode comprar R$1.000 de mensagem aí. Não vai adiantar nada, ele não tá aqui. O Jefinho não está aqui. Só funcionava na versão japa, meu filho. Se você tivesse outra versão, era isso aqui que você via na hora de enfrentar o Akuma. Pois é, depois de mostrar a tela de versos que antecede a luta, o jogo simplesmente pulava para uma imagem toda cagada do Akuma em pose de vitória e ficava assim por toda a eternidade. O pior são os relatos pós-glitch, que foi de gente dizendo que esse bagulho aí bugou todos os pontos já acumulados anteriormente, ou seja, cagou no save até o cartucho não funcionar mais. Apesar que esse aí eu só acredito vendo mesmo. De qualquer forma, você tem noção que para você conseguir terminar o jogo sem risco nenhum, é obrigado a perder pelo menos uma luta de propósito? Véi, é muito merda isso. Por acaso alguém aí já ouviu falar do curioso caso de Tokyo Extreme Racer 3? Se sim, você sabe a desgraça que vem por aí, mas caso não, se prepara, porque essa é uma das burrices mais burras já vista em um game, e eu tô falando muito sério. O game, lançado em 2003 para o PS2, chegou na mesma pegada que os anteriores, racha, racha e racha, até porque a série foi inspirada no anime One Gun Midnight, que também é basicamente sobre isso. Então, no jogo, você colava no carro de quem queria desafiar, dava um sinal e a disputa começava. A cada vitória você recebia uma grana e assim podia ir desafiando corredores mais caros com carros melhores até o final do jogo. Ok, nenhuma novidade até aqui, né? O jogo foi lançado no Japão primeiro e depois foi localizado para América, o que era o normal da época. Só que assim, tem um pequeno detalhe que deu uma bagunçada na versão americana. Saca só, na versão japa, o dinheiro do jogo foi baseado na moeda local, ou seja, o ien. Então, o total que você podia acumular no jogo era 999.999.990 dinheiros. Aí, quando o jogo chegou na América, os caras inventaram de fazer toda a conversão do ien pro dólar, e isso não seria um problema se eles tivessem feito o bagulho direito, tá ligado? Porque se você tinha a intenção de zerar com 100% no jogo, infelizmente ia ficar só na vontade mesmo, já que algum imbecil simplesmente esqueceu de converter o preço de um dos corredores. Então, quando você chegava a 99%, ficava todo animado pra vencer o último racha e acabar com o game, certo? Só que ele tava em yen. Na hora de desafiar o grande, o estupendo Wario Fanfare, que é o dono desse carrinho aqui, ele meio que não aparecia pro racha. Por que, Jiranha? Simples, o bicho só aparece pra correr contigo quando você acumula 100 milhões de dinheiros, quando o valor máximo que a versão americana permite é 99.999.990 dinheiros. Ou seja, se fosse na japa era dinheiro de pinga, mas na América é simplesmente impossível correr contra esse cara, então, pra resumir, você se lascou por 10 mangos. Mande aqueles casos que são tão, mas tão bizarros que a gente só acredita vendo, e se bobear mesmo depois de ver não consegue botar fé ainda. Então é o que rolou comigo depois de saber o que aconteceu com Bubble Bubble Revolution do Nintendo DS. O game foi lançado no Japão em 2005 com a promessa de ter 100 fases diferentes, onde você precisa ir derrotando um certo número de inimigos para passar de fase. E de 10 em 10 fases, um boss apareceria para encher o seu saco, ou seja, sistema de jogo simples, que não deveria causar nenhum problema pro jogador, certo? Talvez pros japas, né? Porque na América o jogo causou muitos, mas muitos problemas. Sabe aquela parte de a cada 10 fases um chefe vinha encher o saco? Então, digamos que foi isso que faltou na versão americana. Na 30ª fase do jogo você enfrenta esse boss aqui, que não oferece nenhuma dificuldade real. O problema é que quando você enfrentá-lo na americana, bom, você ficava no vácuo. Não tinha ele. Esqueceram de botar o boss. Cadê o chefe, Jiranha? Então, eu também gostaria de saber. Na verdade, todo mundo queria saber pra onde diabos foi o chefe dessa fase, já que não importa o que você faça,
ele jamais vai aparecer, porque sabe-se lá como, na hora de localizar o game, alguém muito inteligente excluiu o chefe da fase, mano. E como ninguém se tocou, simplesmente lançaram um jogo assim mesmo. O pior é que não seria um problema tão grande se você passasse pro level 31 e continuasse o game, mas não. É impossível passar de fase sem acabar com esse boss, e aí você fica preso eternamente na fase 30, sem poder fazer absolutamente nada. Evidente que o jogo sofreu um recal uns meses depois, mas aí a bagunça já tava espalhada, né? E por hoje é isso. Que da hora o Tu vídeo. gosta dessas listas de games? PogChamp e as do Pipocando Games são muito boas. Ah, já vi várias. Já vi várias.